Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere comigo a partir de agora todas as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Olha, após massacre de índios no início da semana, o presidente da FUNAI foi exonerado hoje. E as expectativas em relação à reforma da Previdência, tudo o que aconteceu essa semana e o que esperar para a próxima. Tudo isso a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. O presidente da Fundação Nacional do Índio, Antônio Fernandes Toninho da Costa, foi exonerado hoje. Essa exoneração foi publicada no Diário Oficial da União. A gente lembra que no início da semana houve um ataque que deixou 13 índios feridos no Maranhão. O Toninho da Costa estava no cargo desde janeiro e saiu aí em meio a esse problema com os indígenas. Em nota, o ministro da Justiça, Osmar Serralho, disse que a demissão dele tem a ver com a necessidade de tornar a FUNAI um órgão mais ágil e mais eficiente. Na nota, o ministro da Justiça também citou casos, situações em que teriam havido demandas do governo para Toninho da Costa e elas não teriam sido atendidas. Entre elas, por exemplo, a situação de uma linha de transmissão que precisa ser feita para o estado de Roraima, para atender a população do estado de Roraima. Essa linha deveria passar por dentro de uma terra indígena e essa questão não foi resolvida, assim como também uma rodovia que liga também a Roraima, passa por dentro de terras indígenas. Foram feitas solicitações à FUNAI com relação a isso. Essa rodovia fica fechada todo dia a partir das 18 horas pelos índios e também foi uma demanda que não foi atendida. Na nota, o ministro Osmar Serralho diz que após as solicitações, o que se viu foi não só a ausência de qualquer ação, como evidente ofensa ao princípio hierárquico, uma vez que o ex-presidente da FUNAI reclamou publicamente da incumbência. A nota diz ainda que várias questões não vinham sendo tratadas com a urgência, a efetividade que os assuntos da área requeriam, o que corrobora a necessidade de uma melhor gestão por parte aí da FUNAI. Hoje de manhã, Toninho da Costa convocou a imprensa, fez uma coletiva na frente do prédio da FUNAI, aqui em Brasília, no qual disse que estava deixando o governo não por um problema de incompetência, mas sim por uma questão de ingerência política e disse que a FUNAI está fragilizada. Vamos acompanhar o que ele disse. E eu entrei aqui diante de uma FUNAI fragilizada ao longo dos tempos, de uma FUNAI que foi esquecida pelo Estado brasileiro, não só por esse governo, por governos anteriores, e que deixaram a instituição numa situação caótica. O governo brasileiro não cumpre o que está escrito na Constituição para com as populações indígenas. A presidência da FUNAI vai ser ocupada interinamente pela diretora de administração da Fundação, Janice Queiroz. E falando aí em direitos humanos, em direitos dos indígenas, essa questão foi tratada numa sabatina em que os representantes do governo brasileiro para direitos humanos passaram hoje na Organização das Nações Unidas. Quem vai nos dar as informações completas sobre isso é Jéssica Gonçalves, nos estúdios da Rádio Nacional. Oi, Mariana, boa noite a você e a todos. O governo brasileiro passou hoje em Genebra pela sabatina da ONU sobre o que o país tem feito para garantir os direitos dos brasileiros. É a revisão periódica universal, a RPU, que acontece a cada 4 anos e meio para os países membros da Organização das Nações Unidas. Quem representou o governo foi a ministra de Direitos Humanos, Luizlinda Valois, que recebeu recomendações como garantir direitos da população carcerária, da população indígena e o direito de acesso à terra. Outra recomendação foi a implantação do Plano Nacional de Educação, inclusive com a garantia de orçamento para a área. Sobre a questão dos presídios, a ministra prometeu que a população carcerária vai diminuir 10% até 2019, repudiou a violência contra os povos indígenas e defendeu a política de austeridade do governo, incluindo as reformas trabalhista e da Previdência. O Brasil ainda pode avaliar se aceita ou se recusa as recomendações. Essa é a terceira vez que o país passa por uma revisão periódica universal. Nas duas primeiras, foram quase 200 recomendações. Mariana.
Obrigada, Jéssica, que volta mais tarde com mais informações. Olha, a gente continua falando em direitos humanos porque a situação na Venezuela tem se agravado depois que a situação política ficou mais tensionada no país. Quem vai falar para a gente sobre a situação dos venezuelanos e mortes que têm ocorrido no país é Mônica Yanakiev. Em um mês, 37 pessoas morreram nas manifestações contra e a favor do governo na Venezuela. As mais recentes vítimas são 2 jovens de 20 anos. Um foi baleado na barriga num protesto de quarta-feira. Outro foi ferido na cabeça na quinta-feira. Ambos morreram hoje. Os protestos da última semana foram desencadeados pela decisão do presidente Nicolás Maduro de convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. A oposição diz que é uma manobra do governo para adiar as eleições e assegurar o poder agora que a sua popularidade está baixa. A Venezuela enfrenta a mais séria crise econômica e social de sua recente história, com desabastecimento e uma inflação de 700% ao ano. Os opositores pedem a antecipação das eleições presidenciais de 2018, além da libertação dos líderes políticos presos. Mas Maduro promete concluir seu mandato e se candidatar à reeleição. O Ministério Público fez um balanço da escalada da violência na Venezuela. Desde o dia 4 de abril, 717 pessoas foram feridas e 152 presas. E nós vamos agora à redação da Agência Brasil falar com a Carolina Pimentel, porque ela tem informações para a gente sobre um pedido que a defesa do ex-ministro Antônio Palocci fez ao Supremo Tribunal Federal. Ele não quer que o pedido de liberdade dele seja julgado pelo plenário do Supremo. É isso, Carolina Pimentel? Boa noite, Mariana. É isso mesmo. A defesa do ex-ministro Antônio Palocci recorreu ao Supremo da decisão tomada pelo ministro Edson Fachin, ministro do STF, de enviar para o plenário da Corte o julgamento definitivo de um pedido de liberdade apresentado pela defesa de Antônio Palocci. Edson Fachin tomou essa decisão depois de rejeitar um pedido para soltar Palocci, que está preso desde setembro do ano passado, foi preso na Operação Lava Jato. Nesse recurso encaminhado ao STF, os advogados alegam que o ex-ministro deve ser julgado pela segunda turma do STF e não pelo plenário da Corte. Agora, ao enviar o julgamento desse pedido para o plenário, o ministro Edson Fachin ele tenta aí obter apoio da Corte para manter as prisões de réus na Lava Jato. Lembrando que na última terça-feira, por maioria, os ministros da segunda turma concederam liberdade ao ex-ministro José Dirceu, que também foi preso na Operação Lava Jato. Mariana. Obrigada, Carolina. Pois é, e a gente lembra que Antônio Palocci ficou aí com a expectativa de que seria solto nos mesmos moldes do que aconteceu com José Dirceu, mas esse pedido liminar, esse pedido analisado monocraticamente pelo ministro Fachin não foi atendido e aí agora fica essa dúvida em relação a se ele, o recurso dele vai ser julgado na turma ou no pleno do Supremo Tribunal Federal, assunto que pode ser que na semana que vem a gente tenha novidades. Mas olha, eu comecei o jornal falando sobre a demissão do presidente da FUNAI e que isso ocorreu aí na semana em que um massacre, um ataque, deixou 13 índios feridos no Maranhão. Eu estou aqui com Pedro Moreira, que vai fazer comigo o balanço, a primeira parte do balanço dessa semana, porque essa foi uma semana intensa, né, Pedro? E a gente dividiu esse balanço aí em 2 partes, mas na primeira parte a gente começa lembrando que essa semana começou com essa notícia aí desse ataque, né? Pois é, Mariana, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha nos Corredores do Poder. Foi realmente no comecinho da semana, no domingo, né, dia 30, que o país recebeu essa notícia aí desse ataque sofrido por integrantes da etnia Gamela lá no Maranhão. A área que foi motivo aí desse conflito, né, é uma área no povoado de Bahias, no município de Viana, no Maranhão. Os Gamela alegam que essa área aí foi doada para os índios ainda pela coroa portuguesa no século XVIII, mas que os fazendeiros foram ocupando, a área está ali sobre análise da justiça, em disputa na justiça, e os Gamela, no domingo, eles voltaram para essa área, né, tentaram reocupar esse território. Foi quando houve o conflito, eles foram atacados, né, e 13 indígenas ficaram feridos, gravemente feridos. No começo da semana, as notícias eram inclusive aí de que 2 índios teriam tido as mãos decepadas, né, depois essa informação acabou sendo desmentida, mas foram ferimentos graves, alguns tiveram ali fraturas expostas,
foram alvo de tiros, né? E ainda 3 estão internados, mas sem risco de morte, seguem internados lá no Maranhão. E esse episódio, né, que acabou culminando com a saída do presidente da FUNAI hoje, né? E logo na terça-feira, no primeiro dia útil, o presidente da FUNAI reclamou da infraestrutura do órgão, né? Disse que faltava pessoal, faltava orçamento, e a FUNAI divulgou então um balanço aí que cerca de 120 territórios, né, estavam com o processo ali meio paralisado, e outras 400 áreas indígenas já tinham sido identificadas, mas não tinham recebido ainda nenhum tipo de providência. Foi quando o ministro Osmar Serralho, inclusive, anunciou aquele mutirão, né, para tentar agilizar aí esses processos, né, Mariana? Essa questão indígena no Brasil não é novidade, esse tipo de situação não é novidade. A gente sabe que isso aconteceu no Maranhão e é passível de acontecer em vários outros estados que têm a população indígena extensa também, né, Pedro? Eu lembro também que essa semana começou com a decisão sobre aquele imbróglio das bagagens, da cobrança das bagagens. No dia 29, no finalzinho da semana passada, um juiz no Ceará deu uma decisão cassando aquela liminar que impedia a cobrança das bagagens. Então, na teoria, já estamos todos passíveis de pagar pelas bagagens, mas as companhias aéreas ainda não começaram a fazer essa cobrança. Acho que nem elas mesmas sabem ainda como fazer, como proceder em relação a isso. E aí, na última quinta-feira, a Ordem dos Advogados do Brasil entrou com mais um recurso para tentar impedir essa cobrança no Superior Tribunal de Justiça, Pedro, para tentar anular a decisão do ministro, né? Tentar reverter a decisão do juiz do Ceará, alegando aí que ele não tinha competência para cassar uma liminar que foi dada em São Paulo. Outro tema dessa semana foi Previdência. Pedro acompanhou de perto a reforma da Previdência aqui essa semana, como tem acompanhado nas últimas, né, Pedro? E foi uma semana também de tumulto aqui. Bastante, né, Mariana? A semana que foi mais curta, né? Começou na terça-feira, mas foi bastante agitada, né? Logo na terça-feira, a Comissão Especial da Reforma da Previdência teve reunião. Amanhã da terça-feira foi o último dia ali para os partidos apresentarem destaques, né? Pedidos de alteração ao texto, porque a previsão era que o relator lesse o relatório na terça e já se votasse ali esse relatório, esse texto principal, mas não aconteceu na terça, continuou na quarta-feira essa discussão. E na quarta, né, depois da votação do texto principal, que acabou sendo aprovado, a gente acompanhou essa confusão aí que as imagens mostram, né, que são os agentes penitenciários que vieram a Brasília protestar contra a reforma da Previdência, e no início já da madrugada de quinta-feira eles ocuparam lá a comissão especial, agrediram, né, verbalmente os deputados, teve até gás de pimenta lá dentro da comissão, né, Mariana? Bastante confusão. E aí o relator, que já tinha decidido tirar os agentes penitenciários daquela idade mínima diferenciada dos policiais, disse que não vai mais incluí-los. Se algum partido quiser fazer isso, vai ter que fazer no plenário, né, quando o projeto for para o plenário. Só para concluir a questão da Previdência, Mariana, então ficou previsto para terça-feira que vem uma nova reunião da comissão para terminar de votar os destaques. Faltam 13 destaques para serem analisados, pedidos de alteração. Agora, quando que a reforma vai para o plenário, né, Mariana? A gente perguntou ontem ao presidente da comissão, Carlos Marum, e aí ele acabou deixando soltar ali, depois a gente vai repetir a pergunta várias vezes, que a reforma só vai para o plenário quando puder ser aprovada, por causa dos votos, né, que são necessários. E aí ele deixou soltar ali que isso pode levar de 15 a 20 dias, viu, para o texto ir para o plenário da Câmara. Mais uma situação aí, né, Pedro, que postergou a reforma um pouquinho mais, mas uma hora ela vai chegar no plenário, né? E aí, uma hora os deputados vão ter que votar essa reforma. Para aprovar ou para rejeitar, uma hora eles vão ter que votar, né? Exatamente, Mariana. E hoje quem falou sobre isso foi o presidente Temer, né? Ontem ele deu uma entrevista, né, para a Rede TV, para o canal de televisão, e disse nessa entrevista que acredita, sim, que a reforma vai ser aprovada na Câmara, e disse que se ela não for aprovada agora, se ficar para daqui a 4 anos, repetiu aquele argumento, né, que o governo tem usado muito, que pode ser pior, pode prejudicar, inclusive ali os já aposentados, né, que poderiam deixar de receber, porque a Previdência não teria mais caixa para isso, né, Mariana? Outra fala também do presidente Temer foi com relação ainda nessa entrevista, né, ele disse que... Exatamente, que foi perguntado sobre a popularidade baixa, né, e disse que o que preocupa ele é se a economia não melhorar, aí sim que ele vai se preocupar com isso, né, Mariana? Tá ótimo, Pedro. Bom, no próximo bloco você continua conferindo conosco tudo o que aconteceu essa semana e o que esperar para a próxima. A gente volta logo.
Olá, estamos de volta nos Corredores do Poder. No primeiro bloco, você ficou sabendo que o presidente da Fundação Nacional do Índio foi exonerado hoje e ainda que 37 pessoas já morreram em protestos na Venezuela. Mas antes de seguir com o nosso noticiário, eu vou conversar com Catiúcia Neri, na redação da TV Brasil, e saber com ela quais são os destaques do Repórter Brasil, que vai ao ar daqui a pouquinho aqui na TV Brasil. Oi, Mariana, boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos. O Repórter Brasil vai falar da prisão de 6 pessoas lá em Pernambuco. O grupo roubava água de uma adutora. O crime provocava o desabastecimento na cidade de Caruaru. Vamos mostrar também o depoimento do ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, ao juiz Sérgio Moro. Ele falou dos encontros com o ex-presidente Lula e disse que Lula tinha conhecimento do esquema de corrupção na Petrobras. O brasileiro ainda está com dificuldades para poupar. De janeiro a abril, os saques da poupança superaram os depósitos em mais de 18 bilhões de reais. E ainda vamos mostrar o impacto da oferta de vagas em creches na entrada da mulher no mercado de trabalho. E tem mais dessa sexta-feira no Repórter Brasil, daqui a pouco, 7h45. Espero todos vocês, inclusive você, Mariana. Obrigada, boa noite. Obrigada, Catiúcia. Pode deixar que eu vou estar lá, sim, acompanhando o Repórter Brasil hoje à noite. Bom, eu vou agora para a Agência Brasil, conversar novamente com a Carolina Pimentel, porque o Pedro falou aqui sobre o relator da Previdência no primeiro bloco e a Carolina vai dar mais detalhes para a gente sobre o que ele disse hoje, né, Carolina? Bem, Mariana, o relator da reforma da Previdência na Câmara, o deputado Arthur Maia, ele disse hoje para a nossa reportagem da Agência Brasil que não existe mais nenhuma chance de mudar o relatório que ele já apresentou à comissão especial. Na última quarta-feira, o texto base do projeto da reforma, já com as mudanças feitas pelo relator, foi aprovado na comissão especial que está debatendo aí a reforma da Previdência. Ele disse também que apesar do trabalho da comissão especial ter atrasado um pouco por causa daquele protesto dos agentes penitenciários, um protesto que inclusive causou tumulto, a gente mostrou no bloco anterior as imagens desse protesto, o relator Arthur Maia, ele negou qualquer possibilidade de reincluir a categoria dos agentes penitenciários no texto principal, categoria com direito à aposentadoria especial, ou fazer qualquer tipo de mudança até terça-feira, quando está prevista a próxima reunião da comissão especial. Bem, lembrando aí algumas mudanças que o relator fez na proposta da reforma, algumas, inclusive de última hora, foi incluir a idade mínima de 55 anos para a aposentadoria dos agentes penitenciários, assim como está prevista essa idade mínima para os policiais. Mas algumas horas depois, o relator Arthur Maia recuou e retirou a categoria do texto principal, né? A categoria, então, perdeu o direito aí da aposentadoria especial. Ele disse à nossa reportagem da Agência Brasil que essa decisão de tirar os agentes penitenciários com esse direito de aposentadoria especial ocorreu exclusivamente por uma cobrança dos parlamentares. Mariana. Carolina, eu vou aproveitar você aí ainda, porque o presidente do Senado, Eunício Oliveira, ele esteve afastado na última semana por questões de saúde. Você tem informações sobre a saúde dele, né? Sim, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, ele recebeu alta médica e já deixou o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, onde ele estava internado desde domingo. Segundo o boletim do hospital, o senador está em bom estado geral e deve retornar às atividades no Congresso já na próxima semana. Mas ele vai continuar passando por exame, segundo o hospital. Eunício Oliveira foi internado no Hospital Sírio-Libanês para fazer exames depois de ter sofrido um desmaio na madrugada de quinta-feira aqui em Brasília. Ele chegou a ser internado aqui em Brasília e depois foi para São Paulo, onde foi internado no Hospital Sírio-Libanês. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. Então, aguardamos Eunício Oliveira de volta ao comando do Senado na próxima semana com uma pauta bastante extensa. Aliás, falando em pauta do Congresso para a próxima semana, eu vou acionar a Jéssica Gonçalves novamente na Rádio Nacional, porque a equipe de jornalistas, de repórteres da Rádio Nacional preparou uma previsão da agenda que vai acontecer aqui no Congresso na semana que vem. Vamos acompanhar com Jéssica.
Mariana, a Câmara se prepara para mais uma semana de temas polêmicos e contará com o reforço da segurança para evitar conflitos, como que aconteceu na quarta-feira, quando agentes penitenciários ocuparam o plenário durante votação do relatório final da reforma da Previdência. A reunião, que foi interrompida antes da votação de todos os destaques, vai ser retomada na terça-feira da semana que vem pela manhã. Na quarta-feira, a Comissão Especial da Reforma Política deve se reunir. Será a primeira reunião depois que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, determinou a criação de uma comissão especial para analisar uma PEC do deputado Marcelo Castro, do PMDB, que prevê acabar com a reeleição majoritária e determinar a coincidência das eleições. No plenário da Câmara, está prevista a retomada da votação dos destaques ao projeto que trata da dívida dos estados, além de outras propostas, como a tipificação do assédio moral no trabalho como crime. No Senado, 5 propostas de emenda à Constituição estão na pauta do plenário, entre elas a que torna imprescritível o crime de estupro e a que extingue o foro privilegiado. Mariana. Obrigada, Jéssica. E aí, continuando também nessa previsão da agenda para a próxima semana, da agenda do Senado para a próxima semana, a reforma trabalhista também deve começar a dar aí seus primeiros passos, de fato, né, ser discutida de fato no Senado na próxima semana. Já deve começar, inclusive, com uma audiência na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Hoje, o senador Edson Lobão falou para a nossa reportagem que indicará o líder do governo, Romero Jucá, para ser o relator da reforma na Comissão de Constituição e Justiça. E aí, falando de reforma trabalhista, eu já começo a entrar de novo na segunda parte do nosso balanço da semana, porque ela começou a tramitar no Senado esta semana. Inicialmente houve aí uma discussão em torno de quantas comissões ela deveria passar. O presidente em exercício na última semana, o senador Cássio Cunha Lima, encaminhou essa reforma para as comissões de assuntos econômicos e de assuntos sociais apenas. A oposição reclamou que queria que ela passasse também pela Comissão de Constituição e Justiça. Ele acabou cedendo agora no final da semana e encaminhou para a CCJ. Então, na próxima semana, começa a primeira parte das discussões aí da reforma trabalhista, né, Pedro? Mas essa semana teve outros assuntos, principalmente no Poder Judiciário. A gente falou da expectativa de Antônio Palocci com relação a receber o habeas corpus dele, porque teve essa decisão com relação a José Dirceu essa semana, né? Exatamente, Mariana, são assuntos super interligados, né? Na terça-feira, o Supremo decidiu, votou, a segunda turma do Supremo votou um pedido de habeas corpus do ex-ministro da Casa Civil do governo Lula, José Dirceu, e a segunda turma do Supremo decidiu aceitar o habeas corpus, né, revogar a prisão preventiva de José Dirceu e determinou então que o juiz Sérgio Moro definisse ali quais são as medidas cautelares cabíveis, né? Sérgio Moro então definiu que José Dirceu precisaria usar tornozeleira eletrônica. A gente lembra ainda no balanço da semana que na própria terça-feira pela manhã o Ministério Público Federal do Paraná divulgou uma nova denúncia contra José Dirceu e os procuradores falaram abertamente, né, Mariana, que tentavam sensibilizar o Supremo porque queriam que o José Dirceu permanecesse preso, né? Causou até uma certa polêmica porque o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, disse que não se influenciaria por aquela denúncia, queria julgar caso a caso, né? E José Dirceu foi solto ainda na quarta-feira e chegou a Brasília ontem. E quando ele chegou a Brasília, ele foi hostilizado ali por pessoas próximas que estavam aguardando ele no prédio onde ele vai morar aqui em Brasília. E quem preparou para a gente uma reportagem sobre esse episódio de ontem, né, foi o Osama El Gauri, que a gente acompanha agora. Então, o que aconteceu ontem na chegada do ex-ministro José Dirceu? O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, chegou ontem à noite a Brasília, onde vai aguardar em liberdade o julgamento das ações da Lava Jato. O político já foi condenado em 2 ações penais em primeira instância, mas aguarda a análise dos processos por um colegiado. José Dirceu vai ficar na casa da esposa, em um bairro nobre de Brasília. Muitas pessoas foram para a entrada do prédio para se manifestar contra o ex-ministro. Alguns levaram bonecos infláveis e faixas. Eles permaneceram no local durante horas e pediam justiça. Alguns chegaram a deitar na pista. A polícia militar foi chamada para evitar problemas no local. José Dirceu estava preso há 2 anos preventivamente. Ele já foi condenado pelo juiz Sérgio Moro. No entanto, o STF determinou a soltura por acreditar que não há risco para as investigações.
Mariana, e o José Dirceu, lembrando que ele já foi condenado, mas ele aguarda um recurso, né, no Tribunal Federal, por isso que ele foi libertado, para aguardar em liberdade o recurso. Ok, Pedro, aí a gente continua falando do Supremo Tribunal Federal, porque essa semana também o STF determinou que os governadores podem ser julgados e processados no Superior Tribunal de Justiça sem a necessidade de aval das Assembleias Legislativas. Existiam leis estaduais que previam a necessidade desse aval para que os governadores fossem julgados. O Supremo considerou que isso é inconstitucional e aí a Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive, divulgou uma nota hoje comemorando essa decisão, na qual a OAB diz que a Constituição é clara ao atribuir a competência exclusiva do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar governadores de estado sem qualquer tipo de autorização prévia do Poder Legislativo Estadual e ainda que podemos ver na prática que a exigência desse tipo de autorização inviabiliza processos contra governadores e contribui para a impunidade. Aí a gente segue aí nesse balanção da semana com as imagens da semana na voz de Tiago Bittencourt. Os deputados Adail Carneiro, o relator Arthur Maia e Darcísio Peronde comemoram a aprovação do parecer da reforma da Previdência na comissão especial. A foto é de Fábio Rodrigues Possebon. Agora você vê a foto da transmissão do lançamento do primeiro satélite geoestacionário brasileiro para defesa e comunicações estratégicas. O registro é de Marcelo Carzal Júnior. Após ser libertado do complexo médico penal em Pinhais, no Paraná, o ex-ministro José Dirceu chegou ao seu apartamento em Brasília e foi cercado por manifestantes. Registro também de Fábio Rodrigues Possebon. Olha, essas imagens aí e várias outras da equipe de fotografia da Agência Brasil, você confere em www.agenciabrasil.ebc.com.br. Com isso, a gente fica por aqui. Eu vou dando boa noite, Pedro. Boa noite a você. A gente se vê novamente na segunda-feira. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos.